Oi, pessoas! Enfim, eu não sei se alguém vai assistir logo de cara, quantas pessoas que vão assistir, enfim. Mas eu tô aqui, voltei finalmente, eu tô com um tempinho livre, então eu resolvi vir conversar com vocês. Eu sei que depois isso vai virar um vídeo, então mesmo que não tenha ninguém assistindo, eu acho que é mais interessante gravar um live mesmo, uma live pra depois isso virar um vídeo. É até mais fácil pra não ter que editar. Eu tô com pouco tempo pra fazer todas essas coisas. Então, eu resolvi falar de como foi meu processo até aqui. Hoje eu tô completando exatamente 7 meses que eu enviei meus papéis. E hoje eu virei cidadã. Então eu tenho algumas coisas para conversar com vocês, assim, contar. Eu não sei se vai ter alguém que vai conversar comigo online. Eu sei que não tem ninguém live agora, mas enfim, sintam-se à vontade para a hora que vocês assistirem o vídeo, né, quando virar, ou se alguém entrar, que vocês perguntem o que vocês tiverem dúvida. Quero só avisar que eu tô fazendo esse vídeo, né, aqui no Balboa Park, aqui em San Diego, e aqui perto passa muito avião. Então, se acontecer de passar um avião, fiquem ligados que, né, vocês vão ouvir um barulho muito, muito alto. Mas tá, então, sobre o processo, né, vou começar dos papéis. Bom, antes dos papéis, a gente sabe que se for por casamento, você pode aplicar para cidadania aos 2 anos e 9 meses, caso você não tenha ficado mais do que 3 meses fora do país, tá? Essa é a informação que a gente tem. Então, 2 anos e 9 meses, se você não ficou mais de 3 meses fora do país, durante esse tempo que você era residente permanente. Lembrando que nesse momento você tem que ter um green card tem que ter tido um green card de 2 anos e o de 10, ou apenas o de 10. Depende da situação de cada pessoa, mas isso está relacionado com... Eu tô falando de casamento, porque essa foi a minha situação, tá? Foi a minha experiência. Ok. Aí eu fiquei eligible para enviar os papéis em agosto do ano passado, mas como eu queria que minha mãe estivesse aqui, então eu só enviei no final, mais ou menos no final de dezembro, pouquinho antes da imigração aumentar os valores. Então eu paguei $685. Foi 600, acho que foi isso. Eu acredito que foi isso. Ou foi $690. Acho que foi 605 para o N400, né, o formulário, o processo, e 85 foi do biometrics, né, do fingerprint, da foto. Aí eu enviei o pacote. Eu enviei taxas até aquele ano, né, o que eu tinha. Não enviei as taxas de 2016, porque vocês sabem, né, que as taxas de um ano a gente faz no outro em abril, no ano seguinte em abril, então eu não tinha ainda feito. Eu não lembro mais tantas coisas que eu enviei, mas foi basicamente isso. Aí já vem um avião. Mas foi basicamente isso que eu enviei. Eu não lembro se eu cheguei a enviar alguma foto, alguma coisa. Mas saibam que, assim, não é difícil. Não se compara a quantidade de papéis que a gente envia para como é que chama? Para o AOS, né? Para o primeiro green card. Mas, assim mesmo, tem bastante coisa que você tem que... Assim, bom, na verdade, o formulário é imenso. Tem esse detalhe. Tem uma parte que você, no final, que você não pode assinar. Você só pode assinar na frente de um officer. E aí, na hora da entrevista, você assina.
E é isso. É chato porque você tem que lembrar durante 3 anos, né? No meu caso, para outros tipos de visto, para outros tipos de pessoa, outros casos, 5 anos, todos os lugares onde você morou, se você mudou muito, nossa, se você foi esposa de militar ou militar, você vai passar um tempo para preencher esse negócio, aviso. Então, todos os lugares que você morou, se você estudou, os lugares que você estudou 5 anos para trás, até antes de você morar nos Estados Unidos, né? No caso da gente que vem com K1, por exemplo, e faz isso logo assim, né? Os lugares que você trabalhou 5 anos para trás, então são muitos detalhezinhos. Sempre dê uma olhada no site da imigração, onde você vai baixar o formulário, tem na mesma página antes de você baixar, tem um link para as instruções, né? Então não é tão difícil. Depois eu posso até tentar fazer um vídeo explicando mais ou menos alguma coisa do formulário, se as pessoas acharem que é necessário, eu posso ajudar. Pelo menos pelo que eu sei, né? As coisas que eu sei. Enfim, aí foi isso. Eu enviei o pacote. Eu enviei com AR, né? Que é aquele aviso de recebimento. Então, quando eles receberam o pacote, eu recebi o aviso pelo correio. E eu tinha rastreamento, então eu podia sempre estar checando. Então, eles receberam. Eu tô contando assim, super por cima. Eu não tenho as datas certinhas, mas eu posso, depois, se alguém precisar, eu posso ir dizendo depois, em outra ocasião, como é que funciona. Daí, tá. Aí eu enviei os papéis no dia 19 de dezembro. Se eu não me engano, no dia 21 de janeiro, foi meu biometrics, foi bem rapidinho. Foi tipo, quase que um mês depois, um pouquinho mais. Foi bem rápido. Aí, depois do biometrics, é aquela senta e espera. Eu esperei até o final de abril, né, pra ter alguma informação do meu processo. Não tinha chegado nada. Do final de janeiro até o final de abril, né? Foi o quê? Fevereiro, março, abril, 3 meses. Pelo menos é o que eles falam, assim, que é em 3 meses que você ouve alguma coisa sobre o processo, depois do biometrics. E aí, pra mim, foi basicamente isso. Então, 28 de abril, se eu não me engano, eu recebi a notificação no celular, ó, na minha página da imigração, dizendo que meu status mudou e que eles marcaram minha entrevista. Dia 5 de maio eu recebi a carta, minha entrevista foi 6 de junho. Pra quem não tá com as datas aqui, eu tô até com as datas bem na cabeça, né? Mas enfim. Aí pra entrevista, meu marido brigou muito comigo porque eu quis levar uma mala imensa, cheia de papéis, ou seja, todos os papéis de tudo, desde quando começou o nosso processo, desde o K1, desde o visto. O marido falou, não precisa disso tudo, não sei o que. E eu falei assim, bom, eu prefiro, porque é muito longe da nossa casa. Assim, tipo, não muito longe. Eu sei que tem gente que dirige muito mais do que isso no país, mas no meu caso, que não dirijo muito, eu não tenho muita experiência com direção. Então, pra mim, é dirigir muito. Uns 40 minutos de autoestrada. Sem contar que a gente mora em San Diego. San Diego é um lugar onde tem bastante transporte público, assim, em geral, né? Nada comparado ao Brasil, mas tem. Então, assim, eu não... Assim, eu tive que sair super cedo e eu falei, eu não ia querer perder, assim, deixar algum documento em casa. Não ia ter condições pra isso. Então eu falei, não, eu prefiro levar mais do que levar menos. E assim foi, levei um montão de documentos. A minha entrevista estava marcada para 10h30. Eu acho que eram umas 10h15 a hora que eu tava entrando no prédio. Eu acho que eu fui atendido umas 10h40, 10h45.
uma coisa assim. Aí você chega, ela pede o green card, carteira de motorista, o appointment, né, a cartinha falando da data da sua entrevista, tudo, horário. Isso é bem de praxe, mas aí ela me pediu alguns outros documentos. Ela me pediu o Texas de 2016, pasmem, e eu tinha tirado cópia de... Não, então eu não tinha enviado nenhuma Texas, eu acho. Ah, eu tô tão confusa, eu não lembro. Mas eu sei que eu tirei cópia de 2016, 2015, 2014. E ela me pediu só 2016. Ela falou que era o que não tinha. E era o que precisava. Como as Texas de 2015 eu ainda devo, enfim, long story short, né? Pra encurtar a história, a gente fez muito dinheiro em 2015 por conta do casamento no Brasil, e esse dinheiro não ficou nos Estados Unidos. Foi pro Brasil pros pagamentos. Então, mas eles são bonzinhos. Eles me deram uma conta muito alta de taxas para pagar, né, de imposto, mas eles parcelaram e aí eu pago em suaves prestações, que vão acabar, se Deus quiser, no final deste ano. Então, aí eu tive que provar isso daí, que a gente estava honrando o compromisso. Marido trocou de trabalho, aí ela me pediu para ver os pay stubs dele, né, que é o polerite dele, só pra ela ver que ele estava em outro lugar, porque quando a gente aplicou, ele estava trabalhando num emprego, e aí quando chega na entrevista de outro, porque na verdade a entrevista a parte do N400, uma das coisas importantes dessa checagem é saber o que mudou. Eu tô super fora da ordem das coisas que aconteceram, mas eu tô tentando resumir pra vocês. Porque basicamente a primeira coisa é você entra na sala, a pessoa te chama, você entra na sala e você tem que levantar a mão direita e jurar dizer a verdade. Só então você pode sentar. O oficial é que manda você sentar, você não pode sentar de cara. Aí ela foi me explicar, era uma mulher, ela me explicou como é que ia acontecer a minha entrevista, a sequência das coisas que a gente ia fazer. Então a primeira coisa foi o teste de inglês, que é a coisa mais ridícula do mundo. Basicamente ela pediu pra eu ler a frase que estava no papel, e a frase que estava no papel era When is the flag day? E aí depois ela falou, agora eu quero que você escreva o que eu vou ditar. E aí ela disse, the flag day is in June. Enfim, bem idiota. Aí ela falou, pronto, você passou. Esse é o teste de inglês. Eu não entendo porque o povo tem que levar tradutor. Bom, o N400, né? Porque o teste de inglês eu acho que ninguém precisa. É muito, muito besta o teste. É só uma pergunta e uma resposta. Ela só quer saber se você sabe ler, se você entende e pode escrever. Aí depois ela falou, pronto, agora a gente vai fazer the CV questions, que é aquelas perguntas que, para quem não sabe, não está familiarizado ainda, quando você vai fazer a entrevista de cidadania, você precisa decorar 100 questões sobre história, geografia, bem divididinho assim, história, geografia, não sei, política do país, que eu acho que é o básico, é o mínimo que as pessoas deviam saber. Só que eles organizam em perguntas e respostas bem diretas. E aí pronto. E aí a história é a seguinte, o ideal é que você decore 100, porque você não sabe quais que eles vão perguntar. São aleatórias, é aleatória a ordem. Eles têm por obrigação perguntar 10, mas se você acertar 6, eles param. Porque você precisa saber 6, pelo menos. Então, assim, não é péssimo. E é aquela coisa, né? Sei lá. Não sei, vou dar um exemplo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. É muito direto, assim. Quem fez tal coisa, tal coisa, tal coisa? Fulano de tal. Qual foi o ano da guerra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tal ano. Então é muito direto, são muito diretas as perguntas. Então, assim, por mais que sejam 100, de cara você se assusta, depois de um tempo você vai decorar. Você decora.
Aí ela perguntou, eu acertei 6 de cara, eu tava muito nervosa. Meu nervoso maior era isso. E deu tudo certo super rápido. E depois ela falou, então, e depois a gente vai fazer o N400. Aí o N400 foi isso, ela vai checando suas informações pessoais, se alguma coisa mudou de quando você enviou os papéis para aquele dia. Que mais? Basicamente é isso. Se você quer mudar de nome, ela te dá um papel. E ela me deu um papel, porque eu queria mudar de nome. E eu tinha que mudar de nome, porque na verdade o meu green card tá com um nome escrito de um jeito, a carteira de motorista tá de outro. E nenhum desses nomes era o nome que eu queria. Tá assim, tava só escrito errado. Não era que era outro nome que colocaram, mas tava escrito errado, né? E aí ela falou, pronto, então é isso. Por mim você tá aprovada. Mas ela me explicou algumas coisas. Uma das coisas que eu queria dizer pra vocês é que você só tem 2 alternativas depois que termina a entrevista. Ou você é recommended for approval, que foi o que eu fui, ou eles dão um ok numa caixinha que diz I can't make a decision right now. Então, se eles clicam nessa caixinha I can't make a decision right now, significa que tem alguma coisa obscura, tem alguma coisa estranha, algo que eles não conseguiram entender da sua aplicação, alguma lacuna, enfim, tem algum problema, tá? E aí talvez eles peçam mais documentos. Caso esteja tudo certo, eles vão clicar em Recommended for Approval. Agora, por que será que eles não aprovam direto? Porque na entrevista do Green Card eles falam, não, está aprovado e tudo mais. Mas esse é Recommended for Approval. Recommended for Approval significa que a gente tem uma recomendação para a aprovação dessa aplicação para a cidadania. Mas não significa que tá aprovado. Por quê? O que acontece? Acontece que quando você faz essa entrevista, obviamente você é entrevistado por uma pessoa só, tá? Só que o que ela me explicou, o que a officer que fez a minha entrevista me explicou. Depois que ela faz a entrevista com a gente, ela troca todas as entrevistas, os papéis que ela tem, com as outras pessoas, os outros funcionários, os outros officers, os outros entrevistadores. Por quê? Porque todo mundo, ela falou, meus colegas têm que ler todos os seus papéis e tem que aprovar também. Então acaba que tem que ser uma decisão unânime. Todo mundo tem que concordar que você merece a aprovação. Olha que loucura. Então, por exemplo, eu sei que cada office é diferente, cada lugar é diferente nos Estados Unidos. Vocês sabem que, né, os estados têm autonomia, então cada um faz suas leis mais ou menos do jeito que quer. No meu caso, aqui em San Diego, a minha entrevista foi 6 de junho. No dia 6 de julho, eu recebi um aviso que o site tinha mudado e que a minha carta da cerimônia já tinha sido enviada. Ou seja, eu fui aprovada. E aí, dia 8 de julho, eu recebi a carta dizendo a data e tudo. E aí a cerimônia foi hoje. Ou seja, foram 11 dias para que eu pudesse vir para a cerimônia, né? Então, eu não sei quanto desse tempo as pessoas estavam ainda analisando o meu caso, mas foi isso. Então, é uma coisa que vai depender de cada avião, de novo. Então, vai depender de cada office, tá? O ideal é que você cheque. Eu diria assim, eu observei e aprendi através de algumas pessoas no Visa Journey que
quando você olha no site da imigração aquela timeline que eles têm, você acrescenta mais 2 meses e aí é mais 2 meses a mais é o mais correto. Então, por exemplo, se eles falam que eles estão processando outubro, é porque na verdade eles estão processando dezembro, que é as pessoas que enviaram em dezembro, e é mais condizente na verdade com a realidade, porque a última vez que eu vi que tinha alguma coisa rolando, tava mais ou menos nessa ideia. Então, é basicamente isso. O processo não é muito difícil e leva um tempinho, como eu disse, no meu caso, 7 meses. Tem gente que fez muito mais rápido, tem gente que enviou em dezembro e ainda acabou de fazer fingerprint, né, as impressões digitais e as fotos, e a foto, perdão, e ainda tá no mesmo lugar. Mesma coisa. Então, assim, paciência, imigração, e lidar com a imigração, a gente precisa ter muita paciência sempre. Não tem muito o que fazer, pelo menos, eu costumo dizer que pelo menos você tá do lado da pessoa que você ama. É difícil porque dependendo da parte nossa, uma mosca aqui. Dependendo da parte do processo da imigração que você tá, provavelmente você não pode ir no Brasil, né? Se você não fez o AOS ainda, você não pode ir no Brasil. Então, por exemplo, você tá do lado da pessoa que você ama, mas você não pode visitar a sua família. Mas pense que tudo é passageiro, tudo é assim, nada é para sempre. Então vai chegar um momento onde você pode fazer as coisas, você pode visitar as pessoas que você quer e tudo mais. Eu não sei se eu tenho mais recomendações, porque a minha experiência foi basicamente essa. Tem mais uma coisa pra dizer. Enfim, você sai de lá. Aí, eu tive a cerimônia hoje, na verdade eu fiz alguns vídeos falando disso, então eu não vou me estender muito, mas assim, eu tive a cerimônia hoje, e hoje eu já sou cidadã mesmo. E aí eu vou só dar entrada no passaporte, então tá aí, essa é a minha experiência, mais um avião passando. Bem-vindos a San Diego. Enfim, é isso, essa foi a minha experiência. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato e a gente vai se falando, tá? Caso tenha alguma dúvida, alguém queira, enfim, comentar alguma coisa, o que eu puder ajudar, eu tô aqui pra ajudar, tá? Um beijo pra todos, tchau, tchau.